Sim, sou o contrário e tenho coragem de vir aqui para falar aquilo que os senhores e senhoras simplesmente ignoram, para usar o medo da população para ampliação do punitivismo penal, que não torna esse país mais seguro, que não resolve os problemas da violência, que não salva vidas. Senhor presidente, para que os colegas possam entender, nós estamos apenas e tão somente, é verdade sim, aumentando para 80% o mínimo para alguém que mata, comete um crime hediondo, para que ele possa só ter o benefício da lei depois de cumprir 80% da pena. É o mínimo que nós podemos fazer hoje em dia, com a violência aumentando a cada dia, a cada ano, e o governo federal não faz absolutamente nada para conter essa escalada da violência no país. Portanto, senhor presidente, o nosso parecer é favorável ao projeto e este é o relatório. Muito obrigado. 40 mil homicídios por ano. O país entregue ao crime organizado e o pior de tudo isso, milhares de famílias chorando a impunidade que reina nessa nação. Foi desse pressuposto que parti para apresentar esse projeto de lei. Hoje, você pratica um crime hediondo e basta cumprir 40% da pena para alcançar a progressão do regime. A legislação veio para endurecer crimes graves e os crimes mais graves de natureza que chamam e clamam por justiça são os crimes hediondos. O que é que está sendo feito hoje nesta casa? Transformando a liberdade do autor de crime hediondo mais restritiva. Ele deixará de cumprir apenas 40% da pena para cumprir 80% para ter direito à progressão de regime. Mas essa casa hoje vai decidir quem é a favor de liberdade de estuprador, quem é a favor de liberdade de feminicida, de homicida, de sequestrador. É isso que nós vamos decidir. Eu quero ver naquela tribuna, eu quero ver quem vai levantar a voz pedindo a antecipação da liberdade de bandido perigoso, como disse, que mata a mulher. Senhor presidente, senhoras e senhores, sim, sou o contrário e tenho coragem de vir aqui para falar aquilo que os senhores e senhoras simplesmente ignoram, para usar o medo da população para ampliação do punitivismo penal, que não torna esse país mais seguro, que não resolve os problemas da violência, que não salva vidas. Porque essa é a questão, senhoras e senhores. Nenhum de nós aqui desconhece que vivemos um problema grave na segurança pública. Mas o que faz esse projeto? Ele altera, dizendo que as pessoas agora têm que cumprir 80% do regime no caso de crime hediondo. Parece que subiu, inclusive, um novo projeto, que antes era apenas contra agentes do Estado e agora é contra todo mundo. Por quê? Bom, há duas explicações, e eu ouvi atentamente as falas que me antecederam, e eles, na verdade, misturam uma coisa e outra. Primeiro elemento é uma crença de que fazer uma pena maior, fazer com que a pessoa cumpra mais tempo de pena, vai amedrontar o criminoso para que ele não cometa o crime. Ele vai pensar 2 ou 3 vezes. Pois bem, esse Congresso aqui, ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, aumentou penas, dificultou progressão, criou mais outros tantos projetos punitivistas. E qual é o resultado? O resultado, racionalmente, foi a diminuição da violência? Bom, parece que não. A gente acaba de ouvir mais um discurso desses raivosos que mobilizam o medo das pessoas para dizer: vamos punir mais porque isso vai resolver. Não resolveu e esse não vai resolver. Tem a segunda possibilidade: vingança. Aí a lógica é: aquele que cometeu o crime, então vamos nos vingar. Isso pode aliviar o coração e as mentes daqueles que acham que vai resolver alguma coisa. Isso pode, vejo que sim, até render votos nas eleições, mas não resolve o problema
que está apresentado. Ao contrário, nós sabemos que o sistema prisional brasileiro está colapsado. E é através do sistema prisional que as facções criminosas e o crime organizado ampliam o seu poder, ampliam a sua presença, aumentam a sua capacidade de ter, inclusive, de ampliar a criminalidade. Portanto, colocar as pessoas por mais tempo neste sistema prisional colapsado não resolve o problema, ao contrário, faz com que o crime organizado tenha mais força e poder. 830 mil pessoas estão presas hoje, 40% delas sequer tiveram julgamento sobre isso. E é lá, nesta usina de criminalidade, que são os presídios, que as facções criminosas aumentam o seu poder. Portanto, o que nós estamos dizendo aqui é que este projeto não vai tornar o Brasil mais seguro. Ele não vai resolver o problema. Colocará sobre o Estado brasileiro mais uma camada de responsabilidade no fracasso das políticas de segurança pública que hoje existem na sociedade brasileira, que continua a dizer desse punitivismo a todo custo. Que a extrema-direita venha fazer isso é próprio dela, está ganhando voto de forma hipócrita. Agora nós da esquerda temos que defender aqui os princípios que sempre nos levaram, e é isso que eu estou fazendo. Senhor presidente, eu vi o deputado do PSOL aqui colocando que o aumento de pena não adianta e que o criminoso não pensa 2 ou 3 vezes antes de cometer um crime, se a gente aumentar a pena ou aumentar o período em que ele fica na cadeia em regime fechado, como nós estamos discutindo aqui, 80% da pena dentro da cadeia caso ele cometa um crime hediondo. Na minha avaliação, aliás, nem deveria haver progressão de regime. A pena tem que ser cumprida 100% daquela prevista no Código Penal e, para além disso, proponho e ainda continuo coletando assinaturas dos colegas para um plebiscito, para nós termos uma nova Constituição que permita pena de morte e prisão perpétua. Mas eu parabenizo e entendo o relator, o deputado Fraga, que melhorou esse projeto. O projeto inicialmente previa apenas o endurecimento para quem cometesse crimes contra autoridades, como se a vida de autoridades valesse mais do que a vida de um cidadão comum, e o deputado Fraga expandiu isso, estendeu isso para todos os crimes hediondos. Então a proposta é ampliar para 80% o período em que o criminoso por crime hediondo, condenado por crime hediondo, cumpre a sua pena em regime fechado antes de progredir. E eu quero responder ao deputado do PSOL dizendo o seguinte: saiu um estudo há 2 anos, estudo mais recente sobre isso, mostrando a opinião dos presos. 400 presos no estado de São Paulo foram entrevistados. E veja, 88% deles disseram que nunca teriam cometido crimes caso nós tivéssemos 3 coisas no Brasil. Primeiro ponto, se você cumprisse 100% da sua pena na cadeia, que é o que nós estamos discutindo aqui. Segundo ponto, se houvesse pena de morte. Terceiro ponto, se houvesse prisão perpétua. Também foi dito aqui que o Congresso, ano após ano, endureceu as penas e a violência não diminuiu. Mentira! A realidade é que a nossa legislação foi afrouxada, e não pelo Congresso Nacional, mas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ. O Supremo acabou com o cumprimento de sentença a partir da condenação em segunda instância. O maior afrouxamento em legislação penal, processual penal, que nós vimos nas últimas décadas. Isso faz aumentar a criminalidade. O sujeito saber que só vai ser preso, só vai começar a cumprir a pena depois que o último recurso dele for analisado no Supremo Tribunal Federal. Outro ponto, CNJ atropelou o Congresso Nacional criando a audiência de custódia. Outra medida que afrouxou as prisões em flagrante, que inclusive o ministro Lewandowski comemora do número recorde de presos em audiência de custódia como isso fosse uma conquista. Então é mentira que a legislação foi endurecida e a criminalidade não diminuiu. A legislação foi afrouxada e a criminalidade aumentou. E para finalizar, presidente, eu vou pedir 30 segundos. Eu escutei a argumentação de alguns parlamentares do PT dizendo que votariam o projeto se os 80% forem apenas para reincidente. E aí eu quero questionar esses parlamentares. Você precisa matar 2 mulheres para ter uma pena mais dura? Você precisa estuprar 2 vezes para ter uma pena mais dura? Você precisa torturar 2 vezes para ter uma pena mais dura? Não é razoável exigir que uma pessoa cometa 2 vezes uma atrocidade de um crime hediondo para daí sim ela ser punida. Obrigado, presidente. Está encerrada a votação.
334 votos sim, 65 não. Total 399. Aprovado. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada! Pessoal, acabamos de aprovar no plenário da Câmara dos Deputados o projeto que aumenta o tempo para progressão de regime em 80% do cumprimento da pena. Ou seja, quem comete um crime hediondo e é condenado por esse crime precisa cumprir 80% da pena antes de progredir. Vocês sabem que eu defendo que não haja progressão de regime, mas esse projeto é um grande avanço dentro do possível que a gente conseguia articular para a gente combater a criminalidade. E veja só, vou trazer um bastidor aqui para vocês. Deputados do PT e do PSOL estavam querendo negociar para que esse aumento, esse endurecimento na progressão fosse só na reincidência de crime hediondo. Ou seja, você precisa cometer feminicídio, matar 2 mulheres para daí você ter uma progressão mais dura. Você precisa estuprar 2 vezes para daí você ter uma progressão mais dura. Você precisa torturar, sequestrar 2 vezes para daí você ter uma progressão mais dura. A esquerda conseguiu ter apenas 65 votos, teve mais de 300 votos contra a esquerda, a favor do endurecimento de pena, e a gente conseguiu aprovar esse projeto aqui no plenário da Câmara dos Deputados, de autoria, e eu parabenizo o deputado Alfredo Gaspar, que inclusive era promotor de justiça, hoje deputado federal, sua autoria esse projeto, e de relatoria do deputado Coronel Fraga, que eu também parabenizo.